A vontade é dizer, eu só não sou burro, né? Mas maluco com certeza. Só que os números mostram que eu deveria estar investindo até mais. Que tu tem muitas estruturas que elas estão setadas. O setup tá feito de um jeito a funcionar sob lógicas diferentes. Sim. Cara, o nosso ciclo de venda para ter chegado em 15 dias, a gente hoje é obrigatório aplicar o LLM. Liga, manda mensagem. Sejam todos bem-vindos. Hoje estamos gravando mais um episódio do nosso podcast, que só é possível graças aos nossos apoiadores. A Visia Óptica, a vida é feita de cuidados. Acessa o link aqui na descrição desse episódio, tu vai ter acesso a descontos especiais. Contamos também com o apoio do GI, Gestão Inteligente de Investimentos. Acesse o link, também está aqui na descrição, e conheça como funciona a antecipação de recebíveis. O apoio também da Impulse, que está disponibilizando um diagnóstico de geração de demanda B2B no ambiente digital, também aqui no link que está na descrição. E também o apoio da nossa valorosa Cultivo. O convidado de hoje é o meu querido amigo Luiz Fernando Mente. O Luiz é CEO do grupo 3F, um grupo que está à frente das iniciativas da Impulse, da BOMA e da CID, ou do CID. A CID. A CID. Exatamente. Tá bem. Depois tu vai explicar aí, né? Claro. Do que cada uma dessas coisas se trata. Cara, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Rodolfo. E eu tô muito feliz de estar te recebendo aqui hoje. Tu quer adicionar alguma coisa na tua bio? Além não. de CEO disso? Eu já tenho dificuldade de me ver assim, tá? É? Acho que eu sou só um maluco, mas enfim, pode ser isso aí. Tá bem. Ô, cara, a gente abriu todos os nossos episódios querendo saber o seguinte: o que você estava fazendo há 20 e tantos anos atrás? 20 e tantos ou 20 e poucos, mais um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? O Inter estava sendo campeão do mundo, essas coisas todas, né? Faz bastante tempo, né? Faz bastante tempo. Mentira. Cara, 20 anos atrás eu tinha 9 anos. Tinha 9 anos, cara. Pá, eu não tinha feito essa conta antes. Eu não te falei ela porque eu pensei, talvez vai quebrar um pouco. É que pelo teu layout, eu tava achando que tu tinha um pouco mais aí, cara. Eu tenho um design vintage, né? O teu design é vintage. Cara, 20 anos atrás eu tava no ensino fundamental fazendo escoteiro. Ali, cara. E era isso. Quanto tempo demorou daí pra tu enveredar pra faculdade e tal? Tu terminou o terceirão e... Sim, já foi? Já fui direto. Comunicação digital, né? Não, eu comecei fazendo administração de empresas. Cheguei até o final. Depois, comunicação digital. Tu foi até o final da... Fui até o final da administração. Tá. Por isso que tu tá... Exato. Já sem os cabelos aí. Exatamente. Bem, entendi. Exatamente. Porque a administração, ela em si, ela já é um lugar onde tu vai ter uma perspectiva mais sofrida das coisas, assim, né? Eu gosto de dizer que a administração, tu tem várias formas de estudar ela, né? Tu pode ser o básico e tu vai ser o curso mais fácil que tem. Ou tu levar ela a fundo e ela te entrega desafios importantes. Mas com 9 anos tu era escoteiro, então? Escoteiro. E tu tem lembrança, assim, do que... Total. Minha infância é o escotismo 100%. É mesmo, cara? Desde Lobinho, que é a primeira etapa, até Pioneiro, que é a última. Fiquei 13 anos. Eu tive um filho escoteiro. Eu tenho um filho que foi escoteiro, né? Querido Frederico, pelo amor de Deus. E é muito valoroso, né, cara? Muito. A disciplina, tudo lá que rola lá. Mas, cara, me conta um pouquinho. Eu conheço a Impulse. Sim. Né? Tá aqui, nosso apoiador, enfim. A BOMA eu conheço também, porque eu te ouvi falar nascendo esse projeto, mas a CID não. Legal. Como é que tu explica as três coisas, assim, de maneira... Show. No fim, a gente faz a mesma coisa. Então, a gente aplica marketing de performance, esse é o nosso contexto. A Impulse, ela é focada para o cenário B2B, então indústrias, enfim, qualquer empresa que tenha inside sales, que tenha representantes, que tenha franquias, que dialoga comercialmente com outras empresas. A BOMA é o nosso método focado para escritórios de arquitetura. E a CID é a nossa mais nova entre aspas, né? Mas a nova BU focada para o agronegócio. Então a gente faz a mesma coisa que a gente faz na Impulse, focado especificamente para o mercado do agro.
Então, esses seriam os cenários assim, sempre entregando marketing de performance. Tu sabe que de alguma forma eu dei umas caneladas em ti, em ti eu vou, é modo de dizer, tá? Mas em alguns dos nossos episódios, eu tive um posicionamento crítico, assim, Sim. com relação às empresas que olham pra performance como uma coisa milagrosa, mirabolante, e que abandona, de certa forma, uma tentativa de aproximação e preocupação com posicionamento de marca, com o discurso da comunicação de uma maneira mais profunda, Sim. de construção de significado e tudo mais. Como se essas coisas fossem grandes soluções que não existiam, né? E eu até brinquei outro dia, assim, que às vezes parece que eu tô falando num tom de desprezo com isso, mas não é, né? Na verdade, não tem como essas coisas funcionarem, pelo menos do meu ponto de vista, de maneiras descoladas. Tu tava brincando antes, depois é até legal tu fazer aquela analogia aqui do marketing, vendas, né? Desde o começo, tu tinha essa consciência disso também? Tu concorda com isso que eu tô dizendo ou não? Qual é que... Eu vou construir uma narrativa da minha ideia. Como essência, eu tenho que ser o lado oposto da tua opinião. Claro. Né? Ao mesmo passo que tu diz, pô, o pessoal acha... Até pra galera se divertir, quem tá nos vendo, né? Exato. Agora, eu entendo a performance como um elemento entre marketing, que tu acabou de narrar, e vendas. Certo. Eu entendo a performance como um hub dessas duas coisas, né? E o maior desafio que a gente enfrenta nas empresas que a gente atende é exatamente isso. A gente chega e quase que a gente fala, ó, esse é o gerente comercial, esse aqui é o gerente de marketing. Se conheçam, né? Vocês estão trabalhando há 10 anos juntos, mas nunca sentaram na mesma mesa. Então, eu gosto de dizer que a gente é marketing no termo em inglês, né? Então, a gente está indo sempre a mercado. Isso é o que a gente faz. Então, eu pego a narrativa criada pelo setor de marketing, que é trazido hoje, e eu entrego comercialmente na porta de quem precisa ver. Isso é performance, na minha concepção. A gente faz isso desde 2015. Então, a gente aprendeu a conversar com agência de publicidade, com coordenadores, gerentes, analistas de marketing dentro das empresas, porque a gente entende que, cara, o nosso ponto de vista ele é muito forte no quesito... Cara, se não botar dinheiro no bolso, meu amigo, tá nem aí pra tua... Então a gente vai nesse contexto, mas eu concordo plenamente contigo. Tu sabe que eu pelo menos, eu tenho uma perspectiva de como nomear marketing de uma maneira que eu acho que muitas vezes as pessoas confundem no mercado. De classificar o que é marketing, quando na verdade seria comunicação. Exato. Tá? Porque tem uma frase do Kotler que, cara, eu não quero ser injusto de estar citando bibliografia do jeito errado, né? Mas o Kotler diz o seguinte, assim, o marketing é uma eterna tensão, ele não diz exatamente dessa forma, mas é tipo isso, uma eterna tensão entre criatividade e estratégia. Exato. Tá? E eu entendo que essa interseção, ela tá mais relacionada a isso, assim, não é vendas versus marketing, porque eu acho que daí marketing tá dentro de vendas, né? Eu acho que tem uma interseção entre estratégia com a perspectiva mais catedrática, assim, de plano de ação, direcionadores estratégicos, 5W2H. Eu continuo acreditando em todas essas coisas. Mas eu acho que o exercício de marketing, ele tá muito relacionado a tu conseguir envolver isso com uma perspectiva criativa e às vezes mais humana e sensível. Porque para tu posicionar uma marca, tu vai ter que ter clareza de todas essas coisas que elas são super tangíveis. Com certeza. Mas tu vai ter que ter condições de tatear coisas intangíveis e transformar elas no mínimo plausíveis pra gente buscar os resultados para as empresas, né? Total. Então, eu acho que muitas vezes as pessoas confundem o que é marketing com comunicação. Muito. Porque eu acho que assim, se tu estiver conseguindo fazer o papel direito de
conciliar a perspectiva de vendas e conciliar a perspectiva da marca é marketing. Exatamente. Daí não é vendas versus... Ai, o cara de vendas quer abandonar a nossa identidade visual. Tá nem aí pra isso. Mas é óbvio, né? Ele não tá nem aí pra isso. Tipo, ele quer mais vender, né? Com certeza. Como é que tu tem lidado com esses desafios, assim? Porque tu estando no meio... Tu deve ficar meio de para-raio, né? Total. Vem daqui, vem daqui. Total. Eu tava comentando contigo antes. Nós temos uma máxima que em toda reunião de vendas que eu faço, todo o treinamento interno com o meu time, a gente bate. Que nós sempre somos contratados por marketing, no quesito setor da empresa, e sempre demitidos por vendas. Então a gente olhava pra isso e falava, cara, será que eu tenho que ir pro lado da concepção da marca, de entender narrativa, de entender esse contexto visual, né, a representatividade, o entrelinhas da marca, ou eu tenho que aprender e ter a capacidade de ensinar a pipeline comercial, follow-up, fluxo de cadência, CRM, olhar pra isso, né? E esse segundo contexto foi a resposta que a gente chegou. Então a gente... Por essência, nós nos transformamos em seres de comunicação quantitativos, digamos assim. Então a gente tentou trazer o mundo das exatas para dentro da comunicação, já que tu fez essa diferenciação. Sim, mas faz todo sentido, né? Porque e a gente já trocou, né, muita figurinha com relação a isso. Mas ok, tem 2 peças de comunicação aqui e tem uma que tá recebendo mais interação que a outra. Bingo! Nós vamos apostar mais nessa do que naquela. Só que, claro que daí os meus cabelos brancos aqui Cara, mas a gente já fazia isso, né, cara? Uhum. A gente publicava um anúncio numa revista X e um anúncio na revista Y. Aí a gente entendia que não tinha dado mais resultado. Só era mais chato de medir, era mais trabalhoso de medir. Era muito mais trabalhoso de medir. Mas a gente já fazia esse tipo de exercício, né? Total. E Rodolfo, o que eu bato com a galera do digital que tá chegando agora, né? Chegando agora nos últimos 10 anos, é que eles não têm esse cenário. Sim. Porque na minha visão, e hoje são mais de 120 empresas sendo atendidas, a minha visão é a mesma. A gente é um profissional de mídia. Hoje, comprando mídia digital, antes qualquer outro tipo de mídia. Né? Então, assim, eu não sei aonde se perdeu essa narrativa de que, cara, quem eu sou numa agência lá do Mad Men? O cara que liga pro jornal querendo saber quanto custa a página X, quanto custa a capa. Tu assistiu Mad Men? Sim. Tá, depois a gente volta nesse assunto. Sim, e eu vi muito profissional de mídia. Cara, tô falando disso há... Deixa eu pensar. Uns 15 anos atrás, 2010... Que eu lembro de estar começando a acontecer algumas coisas, da gente surfar o digital e a gente meio que tateando algumas coisas, e de ver agências enormes dizerem assim, não, mas daí isso aí tem que ver com os guri lá da agência de digital, o profissional de mídia dessa... E eu ficava, não, mas parem um pouquinho, cara, mas não é. A gente tinha que estar concatenando essas coisas e não... dividindo elas. Claro que, naquele momento... cara, nós tava falando de um anúncio numa revista que custava 50 pau. A agência ganhava 20% sobre aqueles 50. E a verba que ia pro digital era ainda mais abstrata. Era 500 reais, sei lá, 1.000 reais. Então era pouco interessante também sob perspectiva de negócio. Claro, claro. Porque, cara, vamos cuidar... Mas eu acho que teve uma galera que deixou isso passar batido, assim, valendo. Total. E hoje o que eu acho que a gente fez, a gente saiu de uma ponta, que tu acabou de citar, e a gente chegou na outra. Que é o cara do digital agora, quando o cliente diz assim, pô, eu tava pensando em anunciar numa revista. O cara já fala, não. Mas o TikTok tá anunciando na Globo, né, cara? Não, é isso. A gente tem um case que ele não pode ser citado aqui. O maior ROI que nós tivemos hoje da nossa empresa nesse ano foi uma campanha de revista. De revista? De revista. Casando canais. Pô, o cara recebeu a revista. O cara me ofereceu o mailing. Pô, eu tô integrando absolutamente tudo. Porque, cara, vamos combinar, né? O desafio de segurar as pessoas em qualquer estímulo no online
tá cada vez mais difícil. Cada vez mais. Tá cada vez mais difícil. Porque além de estar extremamente concorrido e disputado e tudo mais, a gente tá passando por campanhas para que as pessoas desconectem. Exato. Então olha a vida do... olha a vida do Luiz aqui, né? Cara, tem... Eu vi no jornal, cara, ou na rádio, se eu não me engano, tem uma atividade rolando do Enarte. Quando esse episódio for ao ar, talvez isso já vai estar velho. Mas tem uma atividade rolando no Enarte, que é um festival do meio tradicionalista e tal, que vai fazer com que os adolescentes fiquem 15 dias sem mexer no celular. Haja psicólogo pra estar junto acompanhando o pessoal, né? Vai dar besteira, Enarte, atenção. Atenção, Enarte. Talvez quando esse episódio sair já terão notícias sobre... Tomara que não, né? Mas a gente tá enfrentando isso, sim, né? Sim. Um movimento... Eu acho que ele ainda não é, talvez, mensurável, assim, mas eu acho que existe um claro movimento de convite à desconexão. Existe, Rodolfo, mas eu vou te dizer o seguinte. Os números, eles são o oposto numa curva exponencial absurda. É até surreal. Então a gente tem hoje o Brasil, né? O maior tempo de tela hoje, nós estamos falando de Brasil e o brasileiro gosta de ganhar os rankings, né? Então a gente está em todas as redes sociais, né? Sendo, se não o primeiro, o segundo em tempo de tela. Então, cara, é uma ferramenta, na minha opinião, falando de digital, que a nossa tese é uma só. Eu entendo o digital como um canal. E dentro dele temos outros canais. Mas ele é só um canal. Nada mais, nada menos. Essa separação entre... Cara, existe um mundo off, um mundo digital. Na minha concepção de marketing lá dos fundamentos, ele não mudou. Tu sabe que tem uma galera que defende o contrário dessa história de a gente ver isso. Porque se eu sair da perspectiva de que é um canal, eu esqueço a quantidade de coisas que carregam significados ali dentro e tal. Enfim. Só que eu acho que faz muito sentido se tu fizer uma reflexão antropológica, Mas a partir do momento que a gente trata isso como marca, tem que tratar como um canal. Eu concordo contigo, sabe? Porque, cara, o algoritmo de todas as plataformas sabe tanto disso que fragmenta as coisas da gente enquanto marcas de um jeito que ele não deixa a gente participar das conversas, né? Porque a gente não tá pagando. Exato. Então, tipo assim, sei lá, eu curto muito o Braincast. E eu lembro de muito tempo atrás deles estarem falando sobre as marcas estarem participando das conversas. Há um tempão atrás. E aí, eles fazendo uma leitura de cenário já mais recente, dizendo assim, que nas conversas, tipo, quando surge, sei lá, um assunto, tipo, por exemplo, morango do amor. Sim. Surgiu o assunto morango do amor, tal. É um assunto legal, a galera tá tirando onda com aquilo. E aí lá pelas tantas, galera, as marcas chegaram na conversa. Deu, vamos abandonar esse... Então tem até isso hoje, assim. Sim. Os marketings tentam, assim, sair correndo e tentar participar das coisas que são hypadas. Mas quando a gente chega, a galera, as marcas chegaram. Vamos sair dessa... Total. E aqui, Rodolfo, tu traz um exemplo interessante. Quando a gente fala de, saiu o morango do amor, marketing já fica maluco e tal. Agora eu vou voltar lá pro início, né? O representante comercial, ele tá olhando pra isso? Cara, é maluco, né? Porque eu trabalho a vida inteira com representante, né? Teria frases politicamente incorretas aqui pra falar sobre esse tipo de... Mas o que acontece? Eu acho que se for conveniente, ele tá ligado e ele vai trazer pra mesa, tá? Se for pra jogar pra baixo a coisa, o representante vai ter na pontinha da língua o que precisa criticado, por que vocês não estavam participando do Morango do Amor, já que tava todo mundo participando. Eu acho que dentro... Desculpa. Imagina. O meu contexto, Rodolfo, nesse caso, é o Morango do Amor no que diz respeito a o maior volume das empresas, ele é a cereja do bolo
de um bolo muito bem feito. Sim, sim. Claro que daí eu acho que faz muito sentido se aquele tema que acabou de surgir e tal, ele tem algum tipo de aderência com o teu negócio ou com o produto que tu tá vendendo e tal, que daí tu vai dizer, cara, não posso deixar passar. Tem uma oportunidade que tem muita relação aqui, tu, né, surfa naquela onda. Se não, cara, tu tá forçando a barra, né? E aí, por isso, a relação daquilo que a gente tava falando antes, importância, clareza de posicionamento, de comunicação, de marca e tal, né? Que eu acho que às vezes a galera não se dá conta disso, assim. Acaba forçando a barra numa, tipo... Tá, então eu vou participar desse hypezinho aqui. Às vezes, não, tá... É tipo... mal comparando, assim, mas eu que não tenho nada a ver com o comportamento de sertanejo... Daqui a pouco eu dizer assim, mas é lá que eu vou prospectar meus novos clientes, daí eu vou chegar lá, as coisas vão dizer, o que o Rodolfo tá fazendo nesse ambiente que não tem nada a ver com ele, sabe? Isso é interessante. Eu vou trazer um contexto da Impulse, porque a gente faz... Quando a gente fala do B2B, por exemplo, estamos falando de canal. Qual é a primeira resposta que todo mundo diz? LinkedIn. Nesse contexto, né? Então, B2B tá no LinkedIn. Todo mundo tá com um crachá bonito no LinkedIn. Sim, né? sim. Cara, só que aqui a gente bate muito na tecla de que o nosso olhar, ele é sobre pessoas. E não sobre segregar, digamos assim. Não, existe um Rodolfo no LinkedIn, existe um Rodolfo no Instagram. Não tem isso, né? O meu ponto existe do Rodolfo se apresentar de maneiras diferentes. Agora, aquilo que os olhos do Rodolfo estão vendo, independente do canal, tu tá vendo a mesma coisa. Tu sente a mesma coisa. A mensagem que chega até ti ali é a mesma coisa. Então, o contexto que eu quero trazer eu já participei de vários eventos e discussões e debates que a gente pega os especialistas do B2B dizendo o seguinte: não adianta anunciar nos stories do Instagram, porque não vai vender B2B ali. Eu queria saber a chave que o comprador de uma empresa desliga quando ele acessa o Instagram, entendeu? Sim. Então, aqui, trazendo na correlação que a gente fez, quando a gente fala do Morango do Amor, o cara das vendas, às vezes, ele fica pé da vida, porque o marketing abdicou de toda uma construção que garantiria ali o pãozinho dele todo dia, para que daí depois fizesse o Morango do Amor. Ao invés de, cara, ter um funil conectadinho, a verbinha ali, ok. E eu digo isso porque no Morango do Amor a gente teve vários cases de empresas que tiraram verba de funil de aquisição. Pra postar no Morango do Amor. Não, bota toda a nossa verba nisso aqui porque a gente precisa bater o view. Tá, beleza. E aqui eu já faço um parênteses, né? Eu não tô dizendo que view é ruim. View é excelente. E a gente pode entrar no contexto de jornada depois e tal. Só que o ponto é isso. Na minha visão, naquela divisão que acontece entre, e tu cita bem, né, comunicação e vendas, é que a comunicação, ela tá sempre dispersa e vendas só tá precisando assim, ó, cara, tem como tu colocar um conta-gotas aqui pra ir enchendo meu copo d'água e essa gota não parar? Mas tu sabe que tem uma coisa, cara, que eu... Outro dia eu compartilhei esse raciocínio com um cliente, não vou falar o nome dele. Mas, cara... Esse comportamento de vendas, esse entendimento de vendas, ele diz respeito, talvez, a uma artériazinha no coração do comunicador, que a gente não tem o cacuete de desenvolver ela. Porque eu acho que vendas, tu tem que ter uma maliciazinha, tu tem que ter Cara, no final das contas eu quero vender, saca? E eu acho que tem algumas linhas de raciocínio das teorias da comunicação, vamos dizer assim, que não dão continuidade sobre esse raciocínio como uma coisa que converte em vendas, sabe? E eu acho que gera um problema, um desserviço isso pro mercado, que gera uma coisa que é o seguinte: aí tem um cara de vendas do lado de cá, meio traumatizado, que tipo assim, lá vem os caras da comunicação com umas ideias mirabolantes que não tem nada a ver com vendas. E aí já gera uma indisposição total em receber as ideias que vão vir de cá. Mas, ao mesmo tempo, gera também uma indisposição de, tipo assim, eu sou da comunicação, então tô indo lá apresentar um negócio pro cara de vendas e eu já tô com a cabeça pensando assim, eles não querem ouvir, eles não têm a cabeça aberta para as novas ideias, pro meu olhar genial da comunicação aqui, blá, blá, blá.
Mas eu vejo mais falta de disposição em rever esse tipo de posicionamento, muito mais da galera da comunicação do que a galera de vendas ou das outras áreas, tá? Muito mais. Quando a gente descobriu, né? Pô, sempre marketing me contrata, vendas me demite, né? Eu falei, pá, eu quero entender esses caras aí que sempre nos demitem, né? E eu tinha esse pensamento. Pô, eu sou um cara do marketing. O cara tem que baixar a cabeça e me ouvir, né? Pô, li 15 artigos ontem, tô fazendo isso, eu sou o cara. O cara só passou a mão no telefone. E ele recebeu o meu lead ainda e ele disse que é desqualificado, né? Então, né? Como é que ele ousa dizer? Como é que ele ousa dizer que o meu lead lindo que chegou na mão dele... O cara botou aqui no formulário que ele fatura acima de 20 milhões. Quem és tu para dizer que ele mentiu no formulário, né? E quando a gente começou a olhar para isso, a gente decidiu ir para vendas. Então, nós já começamos invertendo um pouquinho de coisa. Eu quero ter um time de vendas interno. E foi aí que o Luiz, da administração lá do fundo, começou a aflorar, né? No sentido de, cara, eu vou ter um time de vendas. Porque eu quero gerar leads para mim. Porque eu quero entender. O vendedor vai reclamar, só que daí aqui eu sou o juiz, né? É o famoso, eu criei o tabuleiro. Então aqui é mais fácil eu controlar. Eu não vou ter medo de falar uma coisa porque eu vou perder o cliente. E aí a gente descobriu que, cara, a gente de fato tava muito mimado. Muito mimado. Tu sabe que o meu quartel disso, assim... Eu chamo de quartel. Minha formação do quartel foi na Todeschini, no grupo Todeschini, na época que eu trabalhava na Criare. Não tem problema nenhum de falar deles, que é o seguinte. Cara, foi lá a primeira vez que eu tive a oportunidade de entender um conceito de métrica. A gente chamava isso de métrica na época. Que era o seguinte, assim... Cara, tá perto da gente bater a meta, tal. E aí vai lá na loja do fulano. Quantas propostas estão em carteira neste momento? Ah, tem 5 propostas. Quanto é que falta para bater a meta? Falta X. Há quanto tempo esses caras estão na nossa carteira? Ah, há 10 dias. Cara, se tu não fizer alguma coisa, ele não vai vender agora. Porque a gente já sabe, através das coisas que a gente aprendeu a medir, que o tempo que leva para converter um cara é acima de 10 90 dias. Se os caras que estão há mais tempo na nossa carteira estão há 10 dias, faltando 5 pro mês fechar, esses caras não vão fechar. Porque a gente precisa, ele deveria, para ele estar maduro é 90. O que vocês vão fazer para correr, para acelerar esses caras? Gincana daí, né? Uhum. Mas eu vi, foi lá o meu quartel, né? Onde eu vi isso funcionando. A gente não chamava isso de funil de venda na época, nem lembro qual era o nome. Mas existia uma lógica de a gente entender quanto tempo esse cara leva para finalizar o processo de compra dele. E a gente saber que esse processo levava, na época, uma média de 90 dias. Não sei quanto é que deve estar hoje. Então a gente sabia qual era o volume de coisas que tinha a menos de 90 dias ou a mais de 90 dias e tomava as atividades junto com a força comercial e tal para acelerar essas coisas. Mas tudo tentando fazer de uma maneira sincronizada com os trabalhos de construção de marca. Com certeza. E, cara, agora tu chegou no meu chão. E é isso aí que, cara, eu amo olhar para esses contextos. Ciclo de venda, que tu falou 90 dias, mudou alguma coisa? Não mudou. Todo mundo tem que olhar. A maioria não olha. Não olha, né, cara? Então, hoje as métricas que eu vou dizer pelo meu time comercial, né? Mês passado a gente colocou mais de 30 mil reais em mídia para as nossas 3 empresas. E aí eu pego a minha carteira de clientes e eu falo, cara, eu tô colocando isso. Não, duvido. Pô, tá aqui, ó. Pego lá o extrato e mostro, né? E o cara fala, mas tu é maluco? Eu falei, a vontade é dizer, eu só não sou burro, né? Mas maluco, com certeza. Só que os números mostram que eu deveria estar investindo até mais. Hoje a nossa conversa interna lá, e quem do meu time vai estar ouvindo vai saber e vai desligar agora o podcast. A minha reunião com o meu time é, cara, eu quero botar 300 mil. Eu não quero botar 30. E esses 300 mil vão se pagar, né? Porque, é isso que eu quero provar. Por quê? Eu sei, a galera ainda discute muito o custo do lead, né? Isso é um negócio que pra nós é loucura. Pô, o cara ainda tá falando de lead, vê várias gente no YouTube aí falando, o lead mais barato, o lead mais caro. A gente nem olha mais pra isso. O nosso olhar é o CAC.
Mas simplesmente eu sei que o lead tá dentro do funil até chegar no CAC, mas, cara, é isso. Então, o empresário que não sabe o quanto investir em mídia, e normalmente é isso que acontece no onboarding com a gente, né? O cara fala, tá, ou até nas vendas, quanto eu devo botar em mídia? Já é alerta, né? A gente já coloca no nosso CRM lá, sinalizando que ele não tem entendimento de funil de vendas. Porque se tu me perguntar por que tu colocou 30, é porque eu queria adquirir 10 novos clientes. E o meu CAC tá 2.640. Então eu coloquei uma verbinha ali, que é esse restante, para o meu reforço de marca, inclusive. Porque eu peguei essa verbinha que eu faço teste para tentar reduzir ciclo de venda, para distribuir por exemplo, eu vou contar no meu funil hoje, tá? O meu funil, o meu CAC, ele sobe 15%, esse é o número, se eu paro de rodar awareness. Cara... Ponto. Acabou a discussão. Não tem mais... tudo isso que nós falamos até aqui, acabou a discussão. Eu tenho que ter campanha de awareness. Então agora lá eu tô tentando contratar um cara que vai pensar em ações de awareness. E awareness podia ser na Rádio Gaúcha. Podia. E o nosso vai ser na revista ano que vem. Podia ser na Rádio Gaúcha. Podia ser na Globo. Sei lá. Então a gente tava percebendo... Por exemplo, o meu ciclo de venda hoje é 15 dias. 15 dias? 15 dias. Já foi mais, hoje é 15. Sim, mas é que nós estamos falando de um universo bem mais maduro, né? O ciclo de vendas, para quem tá falando de 15 dias, de um serviço super especializado como esse, nós estamos falando de gente que já tem o seu, quer trocar. A gente tem players do teu segmento que estão sendo super agressivos, né? Que sejam, amém. Sigam fazendo. E aí, ao fazer isso, estão aumentando o nível de consciência do mercado, né? Total. A galera tem um nível de consciência mais... que tá sendo treinado, né? Que tá sendo desenvolvido. Só que aí, Rodolfo, olha só que interessante. Quando a gente bateu o olho sobre ciclo de venda, o nosso ciclo, ele sempre foi em média 40 e poucos dias, assim. Só que eu não conseguia fazer uma alavancagem comercial nesse caso. Porque pensa comigo, 45 dias. Eu captei o lead esse mês, eu vou pagar o lead pro Meta... Eu vou pagar o Mark Zuckerberg, eu vou tirar do meu caixa aqueles 30 mil, só que eu só vou fechar com esse cara daqui a 15 dias ainda do mês 2. E na negociação, quando vai ser a primeira parcela? No dia 10 do mês 3. Então, cara, pra a gente alavancar a empresa, cara, nós tínhamos que queimar muito caixa. Acelerar, né? E aí o nosso olhar foi, cara, deixa eu olhar ciclo de venda porque eu preciso reduzir isso aqui. Eu preciso fazer com que o próprio cliente pague a minha alavancagem. Então hoje, por exemplo, esses 30 mil que nós investimos em mídia, quando eu vou pagar o meu boleto lá dia 18, que é do meu cartão de crédito, o cara já pagou tudo até o dia 15. Então, cara, eu tô tranquilo nesse caso. Só que o ciclo de vendas, por ele ser maior, as ações que a gente fez foi... o nosso processo comercial tá certo? Então a gente tinha na época, o vendedor recebia o lead ele ia até o fim. A gente percebeu que ele, perdia muito tempo porque ele falava com todos. E a gente sabe que, cara, a taxa de passagem não é todos que são os melhores leads. Colocamos um elemento chamado SDR, ou agora a gente chama de pré-venda. Fala com o cara. Já otimizamos aqui o tempo. E 100% da fonte dos leads é da performance? Tu não usa nenhuma outra ferramenta pra... Hoje não. Nenhuma outra? Nenhuma outra. Tá. Hoje 100%. Até o meu awareness, inclusive, sempre joga para funil de aquisição. Porque aí que tá. O erro, na minha visão, dos empresários e dos estrategistas hoje é tentar fazer uma performance on touch. Te fiz um anúncio, tu virou lead. Deu. Eu não volto a investir em ti. E esse, para mim, é o erro. Então, hoje a gente tem, cara, uns 5, 6 touches, assim, ao longo da jornada para que esse ciclo de venda diminua. Então, o cara virou um lead meu, ele já começa a receber anúncio absurdo do meu próprio Instagram. Sim, e isso, cara, casa com uma coisa que me gera muita angústia, que é esse lead que veio e não terminou o trabalho, ele é um dado, certo? Ele já é uma fonte de dado. Mas dentro de casa, eu tenho outras 200 fontes de dados e eu tenho 200 outros caminhos de perder esses caras, porque se eu não estiver sabendo como lidar e tratar desses caras que já estão dentro de casa, talvez eu esteja muitas vezes perdendo o jogo para mim mesmo. Sim. Né? Mas, além disso, essa fonte de dados do que eu tenho dentro de casa deveria servir para me ajudar num direcionamento
muito, 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 muito específico de quem eu quero atingir com as coisas que eu preciso fazer. Total. Me diz uma coisa, 120 clientes ativos. Percentualmente, quantos chegaram com clareza do público que gostaria de atingir com as campanhas? Zero. Zero? Zero. Não é verdade. Sim. Porque aí, ó, eu vou contextualizar pra ti o que eu... Zero clareza ou assim... Eu acho. Tá. Não, quem nós temos que atingir tá fazendo isso, fala daquilo, não consome Facebook, não tá não sei aonde, tá, mas baseado em quê? Não, eu não faço mais isso. Logo, se eu não faço isso, o meu público não faz. Abre um parênteses, tá? Tu me derrubou numa reunião recente, né? Bah, gurizada, acho que Facebook já era. Ô, Rodolfo, para aí um pouquinho. Os 2 leads que chegaram essa semana vieram do Facebook. Fulano, ciclano, o perfil é esse, tá bem, retiro o que eu disse. É isso. Foda, né? É isso. Porque, e nesse caso que eu te dei o exemplo, o cara falou pra mim assim, né? Esse negócio do anúncio não funciona. Eu não vou citar o nome da empresa, tá? Tá bem? Esse anúncio não funciona. E eu, cara, mas por que não funciona? Eu acho que essas impressões aí que tu fala, na verdade, nem existe. Ué, mas por quê? Não, porque eu não vejo os anúncios, né? E aí eu... Putz, mas isso aí é uma discussão, cara, de 1000 anos, né? E aí tu sabe que eu, da forma franca que eu sou, né? E eu falei, cara, que bom que tu não tá vendo, né? Porque a gente vende calçado feminino, né? Cara, se tu tivesse vendo, eu já teria colocando um dinheirão teu fora. Então é que bom, né? Então, no nosso contexto ali de o cliente não sabe, é porque o nosso olhar, quando a gente tá falando de performance, cara, eu preciso saber exatamente o que eu te disse lá naquele cliente. Qual é o canal que atrai o cara? Que tipo de anúncio? Qual é a solução? Qual é a melhor solução para qual o problema que mais captura o cliente? Isso eu entendo como entendimento de leads. Tá? Então, a nossa jornada dentro de um cliente é sempre começando com o que ele acha e começando a validar as hipóteses. Para que lá, no 3º mês, no 4º mês, a gente já comece a fazer o growth que a gente chama, né? Já começa a escalar. Só que o mais bizarro do mundo é que a gente hoje não é... então, Luiz, isso significa que o resultado vai vir em 4 meses. Cara... Entrou agora um cliente na Seed, 3 dias de campanha, ele fez a primeira venda, né? E era um cliente que dizia assim, ó, não, a agência X, os caras rodavam Google pra mim, porque é o B2B. Eu só vou rodar Google, porque B2B não tá nas redes sociais. E a gente colocou em contrato, inclusive. Eu falei, não, eu vou investir pra ti o anúncio, desde que seja no Instagram. 3 dias de campanha, R$26 o custo do lead, vendeu lá o primeiro pedido, R$2.480. Mas coisa vendável ao alcance do touch, do clique ou vendas complexas? Complexa. Porra. Quem é o cliente desse cara? É uma loja de ferragem em regiões específicas. É esse cara. Muito bem. Comprou via Stories. E aí a gente montou lá uma fórmula do anúncio perfeito que a gente chama, né? Que é... Porque a gente entra no cliente e ele tá precisando do quê? Contratado por marketing, mas eu tenho meu fantasminha que eu sou demitido por vendas. Então o nosso processo é lá no Bora é o Funnel, né? O nosso Spice, ou seja, quando o cara diz assim, os caras são bons, a primeira venda. Então, quanto antes que o cara assinou meu contrato, eu entrego a primeira venda, isso interfere total no meu LTV com ele. Uhum. Né? Então, cara, missão primeira venda. Então, esse cara, ele fez a primeira compra, vendeu a primeira venda 2.480, acho que era um negocinho assim. Só que ele tinha investido R$300. Tá. Só que ele abriu o cliente. Que daí vai... Sim. Pô, esse cara vai comprar cada 2 meses coisas novas. Então, aí a gente puxou lá, falando com o gerente comercial desse cliente. Cara, quanto custa hoje pra ti um representante entrar na segunda-feira no carro e voltar na quinta e não receber uma porta aberta? Ou no caso do agro, uma porteira aberta. Cara, é incalculável. Sim. Como é que tu calcula o tanto de vezes que tu bateu na porteira, o cara te abriu, tu falou quem tu era, vendo Bíblia. Tá afim? Não, obrigado, beijo, tchau. Fecha a porteira e não bate mais. Não podemos encerrar essa conversa por aí, né? É nesse sentido do que tu tá falando? Exato. Pois é, cara.
Porque eu vejo muita... Mas aí eu acho que tem muita gente do comercial que às vezes... Não, mas é que o cara me disse que não quer, eu vou pro próximo. Sim. Não, amado. Vamos continuar conversando com ele, né? É meio que tipo assim... Então eu fui... Cara, eu tinha um professor que de um curso que ele me dizia assim, cara... Tudo tu leva pra uma reflexão de uma referência da tua vida. Se faz sentido, compara é porque tá fazendo sentido. Ninguém vai pra uma festa, solteiro, encontra uma mulher solteira e diz assim, oi, tá solteira? Tô. Não, vambora, vamos. Não é assim. Exatamente. Eu sei que andou facilitando as coisas desde da época que eu era solteiro pra hoje. Eu tenho noção disso. Mas não é assim que as coisas se resolvem, né, cara? E aí eu acho que do lado da galera mais comercial, eu acho que tem um imediatismo, assim, que tem muita gente que tem que botar a mão no coração. Não, respira, calma. Sim. Nós temos 90 dias pela frente aí pra continuar conversando com esse cara e tal. E olha que engraçado. A gente voltou a falar do cara que recebeu uma porteira fechada, né? E foi pro próximo. Hoje o problema do lead digital é a mesma coisa. Eu liguei, ele não me atendeu. Desqualificado. Porra, mas tu atende todo o telefone que liga, Rodolfo? Não, cara. Às vezes eu tô numa reunião, se alguém me ligou agora, desculpa, eu sou um lead desqualificado no pipeline de alguém. Eu virei lead desqualificado pra muita gente no celular, porque eu descobri o lance do iPhone lá de... Bloquear chamadas de telefones que não sejam... Salvos. Que não sejam salvos, né? Tem alguns telefones que eu salvo no contato tomar água. Essa é uma tática maravilhosa. Clássica. Eu vou salvando no tomar água, daí me ajuda. Mas, cara, tem dias que eu chego a ter 30, 40 ligações que foram silenciadas e o iPhone ainda faz o favor de gravar o recado, que é o robozinho falando. E, cara, eu tô tranquilão porque, assim, Wi-Fi no não sei o quê. Venha conferir a oportunidade de pegar um empréstimo do não sei o quê. Você fez uma compra... Bom, o que eu faço de compra é impressionante, né? Mas essas coisas estão acabando com a telefonia no Brasil, né? Total. Então... E, assim, quem ouve isso, Rodolfo, o cara, ele ouve uma fonte de dados, que é o Rodolfo agora, e o que ele pensou pra empresa dele? Amanhã eu vou chamar o meu comercial e falar assim, ó, não liguem mais, porque esse cara não vai atender. Ele vai... Eu ouvi o Rodolfo lá, falando que ele vai bloquear... Cara, o nosso ciclo de venda para ter chegado em 15 dias, a gente hoje é obrigatório aplicar o LLM. Liga, manda mensagem. Ligou, não atendeu, liga de novo. Não atendeu, manda mensagem. E o primeiro liga pro telefone, o segundo liga direto pra uma ligação do WhatsApp. Tá. Porque aí tu não consegue bloquear o WhatsApp a ligação. Tu vai receber, né? Então, às vezes, a maioria hoje deixa desativado a ligação telefone, mas recebe uma ligação de WhatsApp. Cara, eu descobri um hackzinho de uma galera, tá? Que eu fiquei surpreso que foi assim. Mas imagina fazer isso em escalas grandes, tá? Simula que tu vai fazer um Pix de 1 centavo para aquele número de celular ali que tu tem. E aí, quando tu estiver quase terminando de fazer o Pix, vai aparecer o nome da pessoa para quem tu tá mandando aquele Pix, né? E aí tu vai ver se o nome que vai aparecer ali é realmente daquela pessoa que tu tá tentando telefonar. Então, isso é uma forma de tu... Fazer rapport já, de né? fazer um exercício de... Será que aquele telefone tá... Correto. Tá correto, né? E o ponto que nós estávamos falando do touch do funil, tá? Hoje a gente entende que no nosso funil, a ligação não atendida é um touch. Porque o meu avatarzinho é a minha marca. Uma ligação não atendida pelo WhatsApp. Isso. Tá. O cara viu que era tu. Eu fiz uma impressão. Ok. Então, cara, essa é uma vantagem. Errado não tá. Não, ele viu minha marca de novo, pô. Esse é o contexto. Hoje nós temos 3 unidades. Perfis totalmente diferentes. A forma de atuação para chegar até a venda é diferente, né? Porém, o funil é o mesmo. O olhar é o mesmo. Então, aquilo que eu falei fiz o anúncio, captei o lead, esqueci do lead. Agora é um problema de vendas. Não, né, cara? Não, o problema do marketing só acaba quando a venda é efetivada, vírgula, e segue continuando. Mas eu vou piorar um pouquinho a pergunta que eu fiz antes. 0 chega com entendimento de definição de perfil de público para quem tá direcionando as suas atividades.
lá no começo. Sim. De quem tá dando certo. Tá focando de maneira aberta? Ou quem tá dando certo é porque tem uma mira bem definida? É uma pergunta retórica, mas... Sim, hoje ainda é possível tu abrir o leque e, por sorte, ter resultado. Tá. Hoje ainda é possível. Então, dos 120 clientes, eu diria que mais da metade está sendo isso. Mas dentro de um universo já com um nicho de mercado bem estabelecido e tal. Com certeza. E com algum perfil que vocês já estão... Com certeza. Tá. Porque é a premissa da nossa metodologia, né? Agora, esse entendimento, que eu posso te dizer, o nosso entendimento hoje comercial, eu posso te dizer o meu ROI do centavo que eu coloquei no Meta no contrato todo, porque eu mapeei LTV, eu mapeei o upsell que eu vou dar, a renovação, eu consigo dizer, cada R$1 que eu invisto lá na ponta, quanto de fato chega no meu bolso. Eu não tô nem mais falando de CAC. Tô falando de lucro líquido por contrato efetivado, né? Porra, e quando eu até brinco, quando a gente chegou nesse cálculo, eu falei, não é possível. É sério? Cada R$1 que eu boto lá, daqui a X tempo volta 3 no meu bolso? Sim, eu quero botar 300 mil. Não quero botar 30. Vende o carro, né? Cara, faz o que tiver que eu fazer. Ligando pros bancos, falando, eu tenho esse apartamento, esse carro, quanto é que vocês me conseguem? Já fiz até um estudo lá com a nossa maravilhosa IA, né? Pô, validando isso aqui, quanto eu posso pagar de juros? Juros a 15%. No meu método de alavancagem tá suave ainda. Tá tranquilo. Entendi. Então, é isso que eu digo, assim. Quem tá jogando esse jogo, Rodolfo, tá sem medo de investir em mídia. Tá? Sem medo. Então, uma empresa hoje... E aí, eu vou te dar um outro contexto que é um pouco ruim, tá? Mas quanto maior a empresa, por talvez a informação estar muito fragmentada entre setores, é difícil tu chegar nessa conclusão. Então, por isso que hoje, dos nossos clientes... eu vou te dizer que o meio, no sentido de tamanho de empresa, é os que mais investem em mídia. Sim, as empresas médias, né? Mas tu tá falando de que nível de faturamento aí? 2 milhões, 3 milhões ano. Ano? É. Eu ia chutar mês. Esses caras são os que mais investem hoje. É que 2 milhões ano é uma empresa pequena, né? Isso, não, uma empresa pequena, não PME. É. Então, assim, por quê? Porque esse cara, como normalmente ele tem o founder ali, ele tem mais o gerente comercial e mais alguém do marketing, ele consegue botar na mesa todo mundo e falar, vamos fazer essa conta? Sim, mas é que eu tenho uma teoria a respeito disso, assim, que é o seguinte, né? Cara, 2 milhões ano deixou minha teoria um pouquinho pior ainda. Um pouquinho pior de engolir. mas o que acontece? Cara, vamos lá, então. O cara que fatura 2 milhões ano, nós estamos falando de uma média aí de entre 150 e 200 mil reais por mês. Né? Dependendo, vamos lá, 15% de LL, lucro líquido, dentro de um universo geralzão, assim, nós estamos falando de esse empreendedor tá colocando no bolso 20 mil reais por mês, né? Se esse cara chegou no estágio de começar a colocar 20 pila por mês no bolso, ele já começou a buscar conhecimento de uma série de coisas que aí a resposta do sobrinho dele de marketing não... Já não faz sentido. Já não faz mais sentido, já não resolve a vida dele, né? Até porque para ele sair de um faturamento de 200 mil por mês para ir para 400, dependendo do segmento, cara, se ele, deu uma piscada, cresceu e ele nem viu. Sim. Né? Dependendo do que tu acertou e dependendo do nicho onde tu tá, para tu dar esse salto é grande. Só que se tu tem a gestão do negócio na mão, tu vai precisar de alguém que te ajude a acelerar esse crescimento de uma maneira mais sênior. Com certeza. Né? E vai ser alguém que vai ter que colar do teu lado e que talvez ganhe mais ou menos a mesma coisa que tu tá ganhando lá no teu negócio. Então tu vai ter que meter a mão no bolso e investir um pouquinho, né? Tu vai ter que... Mas nós estamos falando de um universo super baixo aqui, né? Sim. Não tô desmerecendo ninguém que fatura isso, né? Pelo amor de Deus, as empresas desse tamanho. Mas esse cara, a resposta de como pode escalar para ele é muito mais rápida, né? Cara, eu vou te dizer assim, ó, tá? O cara, eu falei de 2 milhões como sendo o início, né? Eu diria que de 2 a
50, 60 milhões ano, eu colocaria todos esses na mesma faixa. Porque ele ainda tem o controle e às vezes o ticket médio, o cara que fatura 60 milhões, se for contar a operação, às vezes é menor em nível de lucro líquido na última linha, né? A grande questão é que esse cara pequeno, ele pega esses 20 mil aqui que ele ganha e ele fala assim, cara, por um ano eu vou ganhar só 10. Porque talvez ele nunca mais vai conseguir adquirir um cliente pelo preço de hoje. E ele entende isso. Então é o contexto de que ele sabe que se ele não acelerar agora... É uma tese que a gente está tendo, né? Não vai existir cliente, vai existir, a gente chama de cliente, né? Mas vai ter a empresa pequena e a gigante. O meio termo ali, ele vai ficar complexo, a operação para ele, né? Então, é isso que a gente enxerga. Esse cara, a gente tem empresas anual que investe... Faturamento bilhão que, cara, investe 2, 3 mil por mês. Em mídia, né? Aham. E eu tô investindo 30. Sim, mas eu acho que tem uma resposta para isso um pouco assim, que é a conexão... Olha um exemplo que eu vi há pouco tempo atrás, de um cara super traumatizado com esse universo, né? Chegamos no ponto. Tá, a gente já viu vários desses, né? E aí ele tava lá fazendo uma estratégia que alguém vendeu a ideia para ele, de ele ter... mídia programática, de ter uns anúncios rodando na rede Google Display, tal. E tudo isso fazendo estímulos ao consumidor final. Esse cara é uma fábrica. Uhum. E ele tem shoppers, ele tem lojistas que compram dele e que são, então, autorizados a vender o produto dele. Então, e esse produto é comercializado de maneira física, ele não é comercializado de maneira online. Então, tô eu aqui enquanto fábrica, gastando uma grana... Com mídia online e o final do funil de onde isso vai acontecer no meio online é um clique pro cara terminar numa página onde ele vai ver as lojas onde tem aquele produto para comprar. Uhum. Cara, daí tu vai frustrar Perfeito. a experiência de compra das pessoas, porque o cara vai dizer, tá, mas tu me trouxe até aqui e eu não posso terminar a compra aqui. E aí eu acho que tem muita gente que, por falta de clareza de todo esse fio para que as coisas lá na ponta aconteçam, acabam gerando experiências frustradas, né? Sim. No mercado. E que isso nos prejudica de alguma forma, né? Tu descreveu o nosso ICP. O meu cliente é esse cara. Quando a gente fala de funil B2B, é exatamente esse cara. Que ele não vende pro consumidor final. Ele vende para um outro B2B que vai ter que investir em mídia para vender o produto dele, né? O contexto que a gente faz é essa aquisição de lojista. Como que ele faz hoje? Ele ele contratou um cara... Um representante. Ah. Só que daí ele não transforma, ou... Não vou generalizar, mas ele tende a ter mais dificuldade de ter previsibilidade na venda. Uhum. Porque ele depende de um terceiro que às vezes não é nem exclusivo, né? Então, o que a gente faz para esses clientes que são indústria e que eles vendem, que é o B2B2C ou um B2B2B, né? O cara que ele é a fábrica, de fato, ele faz a manufatura, transforma ali e vende para alguém que vai revender e aí, enfim, segue o ciclo que for. É que, mesmo assim, o CAC ele é possível ser muito menor através de mídia. Em duas frentes. E aqui eu vou ser um cara que... Mas o CAC do consumidor final, da ponta ou do meio? Do lojista. Tá, ok. Porque a mídia pode ajudar algumas frentes nesse teu caso. Ele pode ajudar o representante de determinada região a abrir mercado. Claro. E ele pode virar, inclusive, uma pauta de negociação na mesa. E isso, nós temos clientes rodando hoje, isso aí é um resultado absurdo. Olha só. O cara é vamos usar o exemplo que eu falei antes lá, de uma ferragem. Né? Cara, quanto que investe em mídia uma ferragem aqui em Bento? R$500 por mês. R$500 por mês. Nada, né? Pra fábrica que vende pra ferragem de Bento e pra mais outras 600 no Brasil inteiro. Se eu chegar pra esse cara e falar assim, cara, teu pedido médio aqui comigo por semestre é 50 mil. Vamos fazer assim, ó. Tu compra 100 mil e eu... Vou gerar sellout pra ti. Sim. Tá, mas esse sellout é quanto? Essa mídia tu vai colocar quanto? Cara, eu coloco 1.000 a mais por mês. O cara vai falar, quê? O dobro do que eu já coloco?
E eu não quero exclusividade do meu produto. Ou seja, esses R$1.000 por mês aqui, que a fábrica lá na ponta entregou para essa loja, não é nada. Depende de cada... Claro, depende de o cada modelo de negócio vai desenhar. Enfim. Mas o meu contexto hoje nós temos clientes que operam assim, tem clientes que pegam a lista de representantes e entendem, cara, tem regiões que para expansão de mercado é absurdo a fábrica, a gente aplica muito isso. Cara, eu não tenho na região de Passo Fundo. Tu vai contratar um representante e testar mercado? Cara, o que me angustia hoje tem muito marketing que não consegue fazer esse raciocínio que a gente acabou de construir aqui da ferragem dos 50 mil. Não, a maioria, inclusive. Não vai nem discutir, cara. Não vai nem discutir. Pensa, Rodolfo, nesse exemplo que eu falei de Passo Fundo. Pensa a empresa não precisar contratar o representante, só que ela vai testar a inteligência de mercado lá com o anúncio, tentando ver se tem mercado para que aí ela haja com uma negociação. Às vezes a gente pega cliente que diz assim, ó, tá, e aquela região? Não, aquela região eu já assinei um contrato de exclusividade com um representante que ele, por um processo que eu tive que baixar um pouquinho a comissão, ele parou de me vender. Tá, mas tu não vai atuar lá? Não, porque a região é exclusiva dele. Não testou, não validou o processo. Então, a minha tese independente se tu é B2B2B ou B2B2C, se tu não vende pro consumidor final de fato, a pré-qualificação tem que ser interna. Até para ajudar o representante. Porque aí vai o erro de muitos, né? Não, mas eu rodo mídia pro meu representante e eu entrego o lead para ele. Sério. Como é que tu conduz esse cuidado do lead que tu entregou pra ele? Toma o lead, beijo, tchau. Não vai existir aqui no agro, com todo respeito. Não tô falando ruim ou bem, porque o cara que tá no agro e a gente tá estudando o mercado agora, o cara que é um consultor técnico, ele não é o closer que tá lá na minha sala agora 21 graus, ar-condicionado, cafezinho e tal. Não, ele vai andar 200 quilômetros sem internet, tendo o Starlink, um calor do... Pra bater na porta do cara. Pra bater e receber não. E tem que voltar tudo de volta, né? Ele vai pegar chuva, vai trânsito e tal. Então, como que esse cara vai atender teu lead certo, fazendo o fluxo de cadência, 7 contatos em canais diferentes até desqualificar o lead? Não vai existir. Então, para esse cara, para essa indústria que vende através de representante, ele tem que captar o lead. E o papel de transformar o lead em um MQL em um SQL é interna da indústria. Porque a partir do momento que o cara agendou a visita do representante, tu entrega a visita pro cara. Então a gente já fez campanhas, por exemplo, o meu representante vai ir no mês que vem numa região em que ele não atua muito. Já vamos começar a rodar a campanha agora. Cara, à medida que tu tá falando, me vem na cabeça exemplos de empresas e indústrias relativamente jovens, onde esse tipo de raciocínio é mais rápido, mais fluido, enfim, de tu implementar. E de empresas onde é tipo manusear um cruzeiro, né? Sim. Nós estamos indo pra lá. Agora vamos pra lá, vai ser um esforço gigantesco mudar, né? Total. Porque assim... Mas aí, e abre um parênteses disso, desculpa te interromper, não. Cara. Mas tem uma transformação grotesca acontecendo, sim, cara. A gente tá em Bento. Outro dia eu falei pra minha esposa, assim, não acompanho o mercado de varejo, de construção de home centers, né? Uhum. De uma maneira muito profunda, de uma maneira mais profunda há mais tempo, mas eu fico assustado com a quantidade de loja que tá fechando. Fechou o Tumeleiro, fechou Taqui, fechou uma outra aqui no centro, fechou não sei qual. Mas, cara, pra onde é que tá indo a galera que comprava desses lugares? Porque 4, 5 lojas fechou ao mesmo tempo. Não é que um consumo deixou de existir. Não pode. Não, porque os números, inclusive, não pode. Provam o contrário. As pessoas continuam comprando aquelas coisas que estavam sendo vendidas ali. Tá indo para outro lugar. Acho que nem todo mundo tá sabendo surfar o que tá acontecendo com essa migração de onde o cara tava comprando e onde ele começou a comprar agora, né? Total. E, cara, nós estamos falando de consumidor final, né? Nós estamos falando de consumidor final. E quando eu falo do consumidor final, ele é ou não é um ser humano? Total, ele cara. É um ser humano. E o cara que é o comprador, ele é ou não é um ser humano? Total, né? Então, cara, o comprador do B2B, ele tá seguindo esse mesmo fluxo. Agora, eu posso dizer isso porque tem cliente que agora não recebe mais o cara lá que vendia uniforme. Porque ele já tá com 5, 6 catálogos de várias empresas antes mesmo de falar com alguém da empresa. Então, esse é o contexto. Então, quando a gente fala do consumidor final, eu arrisco dizer, tá? Um lead
de consumidor final hoje é mais caro do que um lead B2B. Mas cara, assustadoramente. 10 vezes, inclusive, mais. Então hoje, se a gente... eu busquei esse dado dentro da Impulse, tá? A média de CPL e MQL é abaixo de R$10 de todos os nossos clientes. Pro B2B? Pro B2B. Que loucura. Mas tu sabe que eu assisti uma palestra, e eu não lembro se eu até já não falei isso no outro episódio aqui, que eu assisti uma palestra de uma marca que acabou de ser comprada pelos chineses. E aí os caras disseram o seguinte: eles diminuíram violentamente o investimento deles em captura de lead frio no ambiente digital, e eles investiram em lojas físicas em shoppings. Pra quê? Porque é mais barato capturar o lead na loja e continuar vendendo para ele online, mas já tendo capturado ele na loja física. Total. Então o custo desse consumidor final tá ficando mais barato capturar o dado dele, o e-mail e o número do WhatsApp e tudo mais, para continuar vendendo para ele online depois, mas eu já tenho ele como lead. Com certeza. E aí o meu contexto... Olha o que os chineses fizeram. O chinês é foda, né? O que esses malucos já chegaram à conclusão, né? Não, e o meu contexto é quando a gente vai para o ambiente corporativo, né? O marketing tá conversando isso. Principalmente B2B. Tá conversando isso. Por isso que eu falo lá do morango do amor. E esse é o contexto. Claro que, né? Existem mesas e mesas. A gente não vai pedir pro social media tá pensando isso. Não tô falando isso. Mas a alta gestão tem que cada vez mais olhar para isso. Quando a gente fala de B2B, né, a minha tese, quando a gente validou o nosso crescimento, e eu até brinco lá, não tem mais como a gente parar. Porque eu quero provar cada vez mais o quanto a gente tá certo, e isso me faz colocar cada vez mais mídia, me faz colocar um time. Então agora a gente acabou de alugar agora um andar inteiro em Farroupilha de 300 metros quadrados. Nós vamos investir 1 milhão e pouco lá para uma sala para ter 21 pré-vendas, 28 vendedores. Se eu não acreditasse na tese, eu não estaria fazendo isso. Sim, mas tu sabe que é um setup mental e de negócio que eu acho incrível. Eu adoro a posição onde eu me vejo nesse cenário, porque assim, essa transformação já aconteceu. Tem negócios nascendo já com esse mindset, que é o exemplo do teu negócio. Uhum. Não tem que convencer ninguém, cara, de toda essa história, tá? De uma nova lógica de abordagem, de como chega o lead, de como eu vou desenrolar a venda para um varejo, e esse varejo vai dar continuidade na venda para o meu consumidor final. É completamente diferente no cenário onde a gente está aqui na Serra Gaúcha com tanta indústria, que tu tem muitas estruturas que elas estão setadas. O setup tá feito de um jeito a funcionar sob lógicas diferentes. Sim. Então, cara, eu tô imaginando assim, uns 3 clientes diferentes aqui agora, que é tipo assim, para tudo, tá? Vamos parar de abastecer os representantes do jeito que a gente abastece. Vamos parar de prospectar novos lojistas através dos caminhos que a gente... Dos caminhos que a gente estava comumente acostumados a... E a gente tem que ir por outro caminho agora. Cara, tu vai ter que enfrentar uma galera dizendo assim, não, eu preciso do meu catálogo, eu preciso do meu flyer com a promoção de vendas para eu estimular o fulano que compre 1, leve 2. E existe um setup de coisas estabelecidos na maior parte das indústrias, a gente falando de indústrias... Sim. Né? Que não tem como fazer uma virada de chave. Saca? Mas aí eu acho que tem uma coisa acontecendo que é o seguinte: não dá pra fazer uma virada de chave pura e simplesmente, mas na mesa de alguém essa discussão tem que estar acontecendo, do cara tá olhando pra isso e dizer assim, cara, nós temos que parar de fazer catálogo, por exemplo, tá? Sim, sim. A gente, de novo, né? Pela mentalidade de performance, teste AB em tudo, né? Inclusive, o banheiro, será que o papel higiênico tem que estar mais alto ou mais baixo? Assim, a cabeça funciona assim, né? E a gente pegou um cliente para fazer esse teste.
O cara tinha 200 e poucos vendedores já estabelecidos, Brasil inteiro, coordenadores regionais e tananã. E a frase do cara foi: digital não funciona pra gente. Forte, né? E eu falei, cara, porra, vocês têm que estar em Davos, conversando com os caras, dizendo que tá errado, né? Claro que eu não disse isso, né? Mas no contexto foi: então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste. O meu valor é X. Eu não vou te cobrar nada, eu faço investimento, nós vamos rodar. Se der certo, tu me paga o dobro. Fechou? Sim. E aí, Rodolfo, a nossa tese é: montamos a mesa de guerra lá e falamos, tá, beleza, vamos estudar o modelo de negócio agora, porque eu tô no risco, né, cara? Vamos lá. E o elemento que nós colocamos foi simplesmente colocar um pré-vendas. E aí eu te explico por que desse elemento, pra mim, ele é crucial nessa mudança do cara que já tá com uma estrutura absurda. Lembra que eu te falei do técnico que pega o carro, vai, corre, tá? Esse cara recebe um lead, ele não fala com o lead, ele não tá nem aí, e ele vai dizer, não dá certo. Ele vai pressionar o regional vai falar, pô, essa porra não funciona. Aí o gerente tá cobrando o cara que é o coordenador, dizendo assim, tá, e aí, cadê os leads? Ele vai falar, que lead, cara? Tá ruim os leads. Pô, eu nem sei o que é lead, cara. Ou seja, é um fluxo muito, muito longo. No estudo que a gente fez, levava 9 dias pro lead chegar do marketing até chegar à ponta do representante. A gente transformou isso no primeiro touch em menos de 1 hora. Tu acha que o lead já ficou mais feliz ou não? O lead sim, né? O lead sim. Mas teve alguém que teve que dar o braço a torcer aí, que ficou triste no meio do caminho, né? O quem? O cara que dizia que não, ele teve que dar o braço a torcer, né? Não, com certeza. Só que aí ainda ele dizia, beleza, mas isso não me deu venda ainda. Então o que a gente fez nesse caso? O pré-vendas, e por isso que a gente não chama mais de SDR, e de novo, para os entendidos do podcast, eu não tô mudando a regra, eu só tô botando que a nomenclatura às vezes contextualiza o setor. Sim, ela tem que se adaptar. Ele segue sendo um SDR, mas a gente chamou de pré-vendas, ou seja, ele começa a venda desde o primeiro touch. Então ele liga como sendo a indústria, como sendo a empresa, e ele não faz mais uma venda do tipo, eu só quero confirmar tuas informações. Não. Eu quero saber informações do teu negócio, porque eu vou te ajudar a escolher o melhor produto. Então ele já quase que monta lá o catálogo, ele já quase tira o pedido. E agora ele entrega pro representante. Aí tu vai falar, tá, mas vamos eliminar o representante. Porque se o cara já tá quase tirando o pedido. Não. A nossa tese foi o representante da LTV. Faz o cara comprar mais vezes. Até porque ele ganha junto, né? Ele ganha junto. Claro. Só que então agora o ponto é, quando eu entrego um lead frio pro representante, ele não vai trabalhar. Quando eu entrego uma visita já agendada e um pedido quase tirado, ele vai lá. A comissão é dele. Entendeu? Claro. E depois, aí sim o meu coordenador regional trabalha com ele do tipo, cara, eu abri 5 clientes pra ti, o que tu fez com eles? Cadê a minha recompra? Então, a tese com esse cliente foi, eu posso empatar o CAC na primeira venda. Essa venda não existia. Então, eu posso empatar. Então, a gente fez uma conta lá, cara, era absurdo, assim. Tipo, não tinha como empatar. Porque era muito bom. O ticket médio era alto. Então, esse é o contexto. Eu acho que tô cagando uma regra dizendo que todas as empresas que já tenham estabelecidos processos comerciais somente colocando um pré-venda vai funcionar? Não. Pode ser que não, mas pode ser que sim. No teste que nós fizemos e nos clientes que nós estamos implementando, isso funcionou. Mas eu conheço empresa que trabalha no modelo analógico há muito tempo e que já tem pré-vendas faz bastante tempo. É isso. Porque já tinha entendido lá atrás que é melhor gastar horas de alguém para fazer uma parte do processo do que gastar horas de outras pessoas para fazer outra parte do processo. Simples assim. Qual é o valor da hora dessas pessoas versus o valor da hora dessas pessoas, né? Nessa Black, e eu tô falando aqui B2B, tá? Os caras fizeram uma campanha B2B, temos esses produtos, nós vamos rodar. Rodamos um anúncio mega simples, 2 versõezinhas do anúncio. A gente olhou o CRM do cliente lá, a base, e a gente pegou quem não tinha comprado no último período lá. Ou seja, que no ciclo de venda estaria exatamente agora, né? Rodamos anúncios para esses caras. Deu, em 2, 3 dias, acho que deu uns 180 leads que chegaram. E lead aqui que eu falo é nome, telefone, e-mail. Ele tem que confirmar um código que vai pelo telefone dele. Ele tem que colocar o CNPJ, a inscrição estadual e responder mais, eu acho, umas 6 perguntas. Esse é o lead, tá?
ele não tô falando de MQL nem de SQL, é só o lead. Chegou lá 180 leads assim, em 3 dias, investimento pífio. Se eu não me engano era 6 e pouco, esse cara, todas as informações. Tá bem. E o feedback do cliente foi, cara, para as campanhas. Não consigo mais atender. Não consigo mais atender. E aí eu fiquei, puta, cara, eu queria que esse meu lead custasse só 6,75 e eu tô colocando Claro, 30. claro. Ou seja, é um processo que ele tá girando, né? Então, quando eu falo isso pro B2C, cara, o B2C já tá tocando, é time de vendas e toca e pau, né? A gente vê lá pela G4, outros players, né? 300 pessoas do time de vendas vendendo pra B2B porque eles entenderam isso. Então, por que a indústria não aprendeu isso ainda? É a nossa tese, é a bandeira que eu quero levantar, né? A gente tá indo pro agro agora dizendo que da porteira pra dentro o agro se profissionalizou, mas as estratégias e o discurso de vendas não. Então, cara, é a mesma coisa na Impulse com a indústria. Sim, mas tem a mesma lógica de tipo assim, profissionalizar processo fabris, profissionalizar a gestão do negócio em si, mas profissionalizar a gestão da venda. Exato. Da gestão da marca, enfim, é outra... E às vezes o gerente comercial, ele pensa assim, ó, pô, esse cara vai vir aqui e vai dizer pra eu demitir representante. E o contexto é não, é o oposto. Vamos fazer o representante ficar mais feliz. Essa é a mecânica, né? Claro, claro. Cara, a gente estourou o nosso tempo. Acho que já estamos, né? Mas hashtag tamo junto. É isso. Cara, 2 coisas, tá? Uma de que eu tinha feito uma anotação de Mad Men, que tu já viu todo Mad Men? Sim. Eu tenho uma ideia maluca, tá? Tu tá ligado que o Potter fazia um podcast que era o The West Wing? Sim. Que cada episódio eles comentavam sobre um episódio sobre The West Wing, fazendo cruzamento com várias coisas. Eu acho que a gente tinha que fazer alguma coisa... Pô, acho da hora. Com o Mad Men. Muito bom. Porque, cara, o Mad Men, tu assistiu todo também? Sim, sim. Cara, pra mim tem muita coisa explicada ali, assim, em diversas perspectivas, né? Faculdade, né? Meu Deus, cara. Eu acho uma das séries mais incríveis. Obrigado, cara. Imagina. Muito, muito, muito obrigado por ter... Tamo junto. Aceitado estar aí conosco junto e obrigado por ter sido um dos apoiadores do projeto aí. Tamo junto. A gente tá fazendo muita coisa junto, então era meio natural, né? Bora, não pode parar. Tamo junto. Valeu, gente. Muito obrigado. Até a próxima.